Meu comentário é sobre um post que eu vi faz um tempo. E eu tô escrevendo sobre ele agora, mas eu queria fazer um comentário vivo. O post era uma foto de um parque de diversões numa rua. Na verdade era uma rua com um parque. E o comentário era: um dia vocês brincaram pela última vez, mas ninguém percebeu. Quem me conhece sabe que eu sou mole. Nesse dia eu, assim, fiquei emocionado. Não sei se isso pega vocês, mas óbvio que com meus 37 anos eu lembro desse passado e realmente teve um dia que a gente brincou como se fosse brincar de novo no dia seguinte, mas esse dia seguinte não veio. Não veio pra isso, né? A vida tomou outros rumos e eu nunca mais vi aquelas pessoas e provavelmente eu não vou vê-las até a morte delas ou minha. Assim, parece trágico ou clichê, mas é super real isso, né? A gente nunca sabe quando que tá fazendo as coisas pela última vez, e porque a vida é cheia de rotinas intensas, por mais que a coisa seja incrível, a partir do momento que ela é trivial pra você, isso pode ser incrível pra alguém, mas pra você é todo dia, vai ser todo dia. Pensa num cara que trabalha numa pastelaria de bar, lá perto da Torre Eiffel. Pro turista que tá indo conhecer Paris, aquilo ali é espetacular. Pô, ele vê aquilo todo dia, entendeu? Por que eu tô falando sobre isso do fazer uma coisa pela última vez? Porque é muito fácil perceber esse ponto de nostalgia com relação às coisas que passaram para trás, quando a gente envolve família, amigos, lapsos temporais muito grandes. Mas talvez pouca gente perceba que isso também acontece na ordem das ideias. E esse é o ponto que eu queria compartilhar. Vamos pensar assim, algum dia você vai bater papo, conversar fiado, jogar a conversa fora, exercitar coisas sociais que ajudam a liberar a ocitocina, que deixam a gente feliz, que geram laços e fortalecem conexões. Conversa fiada. Isso vai acontecer na vida de todo mundo alguma vez. E quando a gente está jogando conversa fora, a gente fala de coisas, de pessoas e de ideias. Na verdade, se a gente fosse pensar numa pirâmide de sofisticação, ali embaixo, falar sobre pessoas, inclusive recomendo que a gente fale menos de pessoas, falar sobre coisas, legal, mas o mais interessante para mim, ou então mais sofisticado pelo menos, falar sobre ideias. E aí, quando a gente fala sobre ideias sem compromisso, eu não estou fazendo uma tese de doutorado, eu vou levantar minhas hipóteses, eu vou falar sobre minhas ideias, eu não estou numa biblioteca, eu não tenho como fazer pesquisa. Então, em geral, a gente assume verdades, a gente debate sobre pontos de vista, só que a gente sabe que aquilo é trivial, porque semana que vem tem de novo. Tem uma festa de aniversário, tem um encontro de família, novas oportunidades de conversar sobre ideias, então você nem se preocupa. Peraí, vamos pegar aqui um pedaço de papel e vamos registrar aqui quais foram as nossas conclusões. Não. Tampouco vou também ficar verificando minhas hipóteses para ver se está validado, se está chancelado, se o que eu falei não tinha nada a ver. Se eu mesmo acabei me influenciando na tentativa de explicar a minha ideia para o outro e fortaleci um ponto de vista que, diante dos dados, dissolveria. Ninguém faz isso. Por quê? Porque amanhã tem mais. Porque depois de amanhã tem mais. Porque em breve eu vou conhecer alguém que vai me ajudar trazendo dados. Porque às vezes a pessoa trabalha naquele setor, ou ela conhece mais daquele assunto, ou ela teve uma vivência relevante. Enfim, sempre existe uma tranquilidade com relação ao valor que a gente dá para a oportunidade, na perspectiva de que a oportunidade vai se repetir. Mas pensa, por exemplo, quando a gente está viajando, uma viagem internacional, e a nossa condição social, socioeconômica, não permite que aquilo seja algo recorrente. Ou seja, vou visitar um país do mundo e eu nunca mais vou voltar lá. Percebe que as experiências que a gente vai viver naquele lugar, que são exclusivas daquele lugar, a gente tende a usar, abre muitas aspas, a usar com mais cautela, porque você não vai voltar lá. Então aquilo que você começar e que foi importante, tem que fechar. Tem que ser uma coisa completa, tem que ser uma coisa bem feita. Então você começa a... Vou entrar numa loja, vou olhar tudo com detalhe. Vou encontrar uma pessoa ou vou ver um lugar e vou tirar uma foto. Porque se eu não tirar essa foto... Não, abro até um parênteses aqui. Eu fui a Paris recentemente e passei na frente de Notre Dame, mas não entrei. Falei, depois eu volto. E aí pegou fogo. Uma semana depois que eu voltei pro Brasil. Pensa no sentimento de arrependimento. Mas eu saberia que aquilo ali ia queimar?
Então pra mim fica a frase, né? Um dia você passou na porta de Notre Dame pela última vez, né? Pelo menos aquilo que foi queimado eu nunca mais vou ver. E aí por que eu tô falando disso e por que eu tô falando das ideias? Porque às vezes você conversa sobre uma ideia pela última vez. Já pensou nisso? Agora eu vou levar para educação, vou ser mais direto agora, vamos filtrar, afunilar, aliás. Imagina que na sala de aula eu vou trazer temas de discussão que ninguém me perguntou, porque está no programa da escola, ninguém me perguntou. Vou chegar lá hoje e nós vamos conversar sobre isso. O máximo que eu posso fazer, querendo atender o programa da escola, é estimular a curiosidade na direção daquele assunto. Mas em geral, o assunto foi proposto de uma forma vertical, né? E aí, cara, eu vou falar sobre aquele assunto com aquele estudante que ele não me perguntou, vou levantar uma curiosidade, vou desenvolver alguma coisa, a gente vai discutir. E depois, pode ser, veja bem, pode ser que ele nunca mais converse sobre aquilo com ninguém. Já pensou nisso? Pode ser que nunca mais outra pessoa conte uma outra versão daquela história. Eu falei da física, mas pode ser história, geografia, português. Você vai dizer uma coisa para alguém, essa coisa está impregnada de você, professor, e agora eu estou falando do lugar de professor, meu chapéu de professor aqui. Vai estar impregnado do meu ponto de vista, desde a minha abordagem, a minha escolha de estratégia, metodologia, tudo está impregnado de mim. Mas meu estudante não sabe o que é o meu ponto de vista, o que é a impregnação e o que é efetivamente o assunto, a ideia ou a habilidade que eu quero desenvolver. Olha que doido! E esse cara, esse estudante, esse menino, essa menina, esses jovens, eles vão levar essa ideia para a vida. Não que eles tenham a tendência sempre de tomar como verdade, não é essa a questão. A questão é que não dá para retomar todo ponto sempre. Imagina, você tem 24 horas vividas, aí nas 24 horas seguinte, não, então agora a gente vai fazer uma revisão. Não dá para fazer isso. Então você tem que assumir algumas verdades na vida para seguir vivendo. Porque você também tem o lazer, você também tem as relações, tem as questões internas que tomam o seu tempo, que tomam a sua energia, não dá. Só que pensa que a escola empurra, pressiona, porque a escola precisa fazer isso. Eu tenho que dar conta de um conteúdo absurdo, eu tenho que criar estratégias para forçar a barra do meu aluno, para aumentar a performance dele. Não dá tempo de eu esperar que ele tenha uma experiência legítima e que ele se envolva afetivamente com aquilo. O que vai acontecer é que ele vai levar para casa a sua versão da história. E aí tem uma contadora de história maravilhosa, chama Chimamanda Adichie. Como é que é o nome dela? Adichie, não sei como é que ela mesma pronuncia. Tem um TED dela muito legal, aliás, que eu super recomendo. E ela diz assim que o perigo não é você contar a sua versão da história. Porque toda versão da história ela tem uma questão de um pouco de verdade. Palavras da Chimamanda. O problema da história única ou dos arquétipos, que embora eles sejam verdadeiros, eles são incompletos, né? Então quando você tem o poder de contar a história, como um professor, por exemplo, que fala sobre uma temática com uma certa propriedade que não vai ser recuperada por outro interlocutor ao longo da vida do estudante, você está transformando uma história em história definitiva. Já pensou no tanto que isso é grave? Transformar uma história numa história definitiva. Sim. Conta pra mim a história dos 3 porquinhos. Palha, madeira e tijolo. Essa história é definitiva. Será que ela foi concebida assim? Não sei. Mas alguém teve o poder de passar essa história pra frente de maneira que ela se tornou a história definitiva. Qual que era o propósito da pessoa que criou essa história? Não sei. Ou eventualmente alguém sabe, essa pessoa não foi ouvida de maneira suficiente para chegar até mim. Eu aqui agora gravando um vídeo para vocês, eu ignoro isso. Quantos de nós ignora quantas coisas porque a gente só conheceu uma única história? Então o ponto dessa historinha que eu queria compartilhar, e para a gente tomar bastante cuidado na nossa vida, né? Eu sei que a gente já é demandado demais para tomar cuidado, para beber água, para dormir bem, para cuidar da família, para cuidar da saúde. A gente já sabe que tem muita demanda, que é quase impossível atender tudo, mas se a gente puder dar uma atenção pequena a isso que eu trago aqui, será que a gente pode cuidar das ideias como se elas fossem discutidas, trazidas à luz pela última vez? Será que o impacto que eu vou causar na vida da pessoa que eu desconheço pode ser considerado na hora de eu escolher as palavras?
E aí vem, claro, justificativa para eu ter uma comunicação empática, justificativa para eu cuidar mais do que não dizer. Porque a gente acha que quando uma coisa não tem importância pra gente, o outro vai esquecer logo. Ah, então peraí que eu vou evocar essa discussão aqui, vou falar essa coisa, vou colocar meu ponto de vista, mas amanhã todo mundo esqueceu, foi uma coisa pontual, circunstancial. Não! É circunstancial para você. Mas quando o indivíduo escuta isso, quando o indivíduo recebe essa ideia, quando o indivíduo é estimulado com aquilo que você criou, pode ser que aquilo para ele seja inesquecível. E na medida em que vão passando-se os anos, que a gente vai se reencontrando com estudantes que eram jovens, hoje são adultos formados, e eles vão falar assim, sua aula era muito legal, e eu lembro de tal cena assim. Quando o estudante vai descrever aquilo que ele lembra 10 anos depois, eu fico aterrorizado com o nível de detalhe que o estudante leva para si de uma experiência que para mim, professor, não era relevante, ela era meramente circunstancial. Então, de novo, e agora para fechar, qual que é a ideia? Dado o fato de que a gente nunca sabe quantas histórias a pessoa vai ouvir, quando a gente for contar a nossa, que a gente leve em consideração duas coisas. Que pode ser que a gente nunca mais volte a falar sobre aquilo. E pode ser que a pessoa nunca mais vá ouvir sobre aquilo. Então cuide de ser completo, de ser coerente, de deixar claro que é seu ponto de vista. Isso é uma primeira coisa. E a segunda coisa, cuidado ao projetar na pessoa a importância que você dá para a coisa. Provavelmente para aquela pessoa, aquilo que você vai dizer pode ser assim, avassalador, pode destruir uma pessoa, e ao mesmo tempo também uma coisa que você não dá importância pode ser muito importante na vida da pessoa. Então faça tudo com cuidado, escolha bem as palavras, pensa muito antes de fazer, de falar, tanto quanto possível, beleza? Beijo, me liga.